muita gente tem a paralisia facial, mas não sabe. E o Dr. Dário vai nos tirar todas essas dúvidas e vai nos explicar como isso acontece, como ocorre, quais são os procedimentos para o tratamento. Eu sou Pablo de Castro e estamos aqui onde a saúde se senta para conversar. E no episódio de hoje vamos conversar com o Dr. Dário. O Dr. Dário é fisioterapeuta. Olá, Dr. Dário, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Dom Pablo. Eu sou o Dário Pinto Florentino. Muito importante e relevante para a sociedade, visto que, primeiramente, devemos saber o que é a paralisia facial antes de nós irmos para o procedimento. Certo. Os nervos são estruturas responsáveis por transmitir informações nervosas sob forma de estímulo ou de estimulação elétrica entre o sistema nervoso central Certo. e as restantes partes do corpo que possuem terminações nervosas. Existem dois tipos de pares de nervos, que são os nervos cranianos e os nervos espinais. Os nervos cranianos constituem um par numeradamente de 12 pares de nervos cranianos. Facial, ela é o acometimento ou a interrupção da trajetória nervosa de qualquer um dos segmentos do nervo facial. Ela é o acometimento parcial ou periférico do nervo facial. Em suma, resumindo, concluindo, a paralisia facial ela é o enfraquecimento ou a perda de movimento da hemiface do rosto, súbita ou de forma lenta. Então, neste caso, o paciente apresenta dificuldade na fala, o nervo facial afetado vai dificultar com que o músculo faça a sua função normal. Certo. Então, os músculos da fala, da expressão facial, fazem parte desse trajeto. Então, uma vez que o nervo está afetado, toda a musculatura da face ou hemiface fica afetada. Isso com que o paciente não consiga ou tenha dificuldade em fazer os movimentos normais. Sim. Dificuldade, o paciente tenta falar e vê se a fala limitada, Arranhada, pesada, devido, porque não tem uma mobilidade nem flexibilidade nos músculos. Sim. E outra questão também é o lacrimejamento. O paciente fica a lacrimejar excessivamente, repentinamente, porque o nervo foi danificado. Certo. Então não consegue controlar a questão do lacrimejamento. E a outra questão é o desvio da comissura labial, que isso é um sinal, um sintoma mais concreto, mais fácil de se identificar. Principais sinais para identificarmos a paralisia facial. O paciente tem dificuldade em fechar o olho. Os músculos perdem totalmente as ações, a mobilidade e a força. Agora, Dr. Dário, falamos aqui sobre a perda de mobilidade e a força e a resistência e a flexibilidade nos músculos faciais. Qual a importância da fisioterapia? O que a fisioterapia faz para recuperar pacientes que estão com essa patologia? Bem, o fisioterapeuta da fisioterapia, neste caso, nada mais nada menos, ele vem para restabelecer a função, melhorar a força muscular e diminuir a dor do paciente. A dor do paciente. Restabelecer a função é o principal objetivo da Então fisioterapia. Quer dizer que a fisioterapia é crucial para esse tipo de tratamento? Não, claro que não devemos descartar as outras especialidades. Mas, claro, que isso é uma equipa multidisciplinar. Mas a fisioterapia é crucial para a recuperação dos movimentos, para quem está perdendo os movimentos da face. Sim. Desta mesma forma, a fisioterapia é muito importante. É muito importante na primeira e na segunda fase. Na segunda fase. Enquanto mais cedo ou quanto mais precocemente os pacientes ou as pessoas, logo após o surgimento de alguns sintomas que lá se falou, notarem e acorrerem à ajuda médica ou ajuda fisioterapêutica, melhor será o procedimento e o tratamento será ainda mais eficaz para a recuperação dos mesmos, ou dos músculos, ou da aflição que os pacientes têm. Isso. Entretanto, é o seguinte, a paralisia facial é a perda de movimento parcial ou total. Por isso, quando nós sentimos que alguém tem a dificuldade em articular as palavras ou sentir que um lado do rosto está preso, entre em contato com um centro de reabilitação ou um especialista ou um hospital. Depois de passar certos procedimentos, vai ter obrigatoriamente ter um fisioterapeuta a acompanhar, porque o fisioterapeuta é responsável a devolver o movimento e a força e a resistência. Claro
que dentro desse parâmetro tem muita especialidade. Por isso é que são uma equipa multidisciplinar. Mas o crucial nesse tratamento é o fisioterapeuta. Então, entretanto, por isso, devemos valorizar e dar um maior incentivo aos fisioterapeutas. Afinal de contas, fisioterapeutas têm um trabalho enorme. E principalmente nós que vivemos em Angola, estamos a lutar, e os fisioterapeutas também, a melhorarem o movimento e a mobilidade e a flexibilidade e a força de todos os indivíduos que têm alguma patologia neuromuscular, certo? Certo, certo. Doutor Dário, conta lá qual foi a tua maior experiência de lidar com um paciente com uma paralisia facial. Como é que foi essa experiência? Olha, a primeira vez que eu tive contato com um paciente de paralisia facial foi algo surpreendido para mim. Eu nunca tinha visto paciente do gênero, assim, a trabalhar com essa patologia. Mas agora, doutor Dário, será que essa patologia só acontece a quem teve o acidente vascular cerebral? Porque sabemos que o acidente vascular cerebral é quando uma parte do corpo fica adormecida. Certo. Outros afetam também o rosto. Será que é só para pacientes com acidente vascular cerebral ou não? Olha, Dom Pablo, eu pensava também que, infelizmente, que esse fosse o critério, ou o maior caso, nesse caso, né? Com pessoas com paralisia facial é mais com AVC. Mas depois de algumas investigações, demos conta, segundo a literatura, que pacientes com AVC nem sequer fazem 50% dos casos com paralisia facial periférica. Certo? Neste caso, pacientes com paralisia facial periférica, com AVC, resumidamente, digamos, fazem parte a 30% a 20%, ou digamos, as segundas causas de paralisia facial, que são identificadas neste caso, certo, porque um paciente com um acidente vascular já está identificado a causa. Certo. Então, logo, das identificações é a paralisia facial. Então, neste caso, os mais comuns, as causas mais comuns é a paralisia de Bell. De Bell, que é um tipo de paralisia de causa idiopática, neste caso desconhecido. Não se sabe realmente qual é a causa principal da paralisia. Esse corresponde à primeira fase ou uma percentagem maior em relação às outras causas de paralisia facial. E só de salientar, existem dois tipos de paralisia facial, que são a paralisia facial central, que é a supranuclear, e a paralisia facial periférica, que é a paralisia nuclear. Certo. Esses são os dois tipos de paralisia facial que existem. E dentro desses, vivemos as causas. E temos as causas primárias e secundárias. As primárias temos as causas de paralisia facial, de Bell, que vamos explicar, que é as idiopáticas, desconhecidas. Sim. E depois temos tantas outras, as traumáticas, por um trauma. É um procedimento. É um procedimento muito vasto. Mas será que em Angola já vivemos com pessoas que têm essa patologia e não sabem? Porque o pessoal precisa saber quais são os primeiros sintomas, como é que ele pode identificar esses sintomas, ou que está até diante de uma patologia, de uma paralisia facial. Bem, os sintomas, geralmente, o mais comum para pacientes com paralisia facial são a perca do movimento, do mareme-face, o lacrimejamento excessivo, a perca ou da função, né, dos músculos da face, como o piscar do olho, o mexer a boca, o enrugar as sobrancelhas. Isso são um dos fatores principais que vemos diante de uma paralisia facial. E também há pacientes com salivação excessiva. Sim. De repente o paciente sente que não consegue conter a saliva. Também os músculos tem pouca mobilidade, flexibilidade, e resistência. Infelizmente, ainda há pessoas que não conseguem distinguir a paralisia facial. Felizmente ou infelizmente, para muitos, só depende de se um AVC, nesse caso. Consegue dar conta que esse paciente, que esse indivíduo tem um problema da paralisia facial, que precisa de tratamento. Alguns que, de repente, já recebemos aqui nos consultórios,
Sou doutor, acordei de repente, os sinais, senti isso de repente ficou fraqueza no rosto. E não consegue. E são sinais que já vêm há uma semana, há um mês, mas por falta de conhecimento acabamos negligenciando foi isso. É mais ou menos então isso. É importante que os fisioterapeutas passem a passar informações do gênero, como o Centro de Reabilitação Império PC tem feito, porque isso ajuda não só a reeducar a nossa sociedade, porque esse é o nosso maior objetivo, reeducar, informar que nós, afinal, em Angola, vivemos com N patologias que a gente não tem o conhecimento. A gente está desconhecido com certas patologias por falta de conhecimento. É necessariamente que os profissionais de saúde, principalmente os fisioterapeutas, começam a alertar concernente a certas patologias que muita gente tem vivido bastante. Dr. Dário, quais são os principais métodos na fisioterapia para uma reabilitação da paralisia facial? Bem, primeiramente, a fisioterapia vem não só como tratamento, como na forma de tratamento, mas sim de prevenção. Então, se nós passamos a fase de prevenção, vamos a outra fase do diagnóstico e tratamento. Certo. Neste caso, não conseguimos prevenir, o paciente chegou tarde, vamos à fase de tratamento. Nós temos vários métodos de tratamento. Então, quer dizer que o método aplicado para um outro paciente é diferente do outro paciente, porque cada paciente é um paciente. Sim, cada paciente é um paciente. Isso cabe ao profissional ter em conta as causas. Certo. As causas. Por isso é que é um caso onde entra uma equipa multidisciplinar. Começar a fazer o estudo desde o momento que o paciente foi recebido na instalação no centro, começar a fazer o estudo, depois dar o melhor tratamento personalizado para esse paciente que está com a paralisia facial. Sim, doutor Pablo. E é muito difícil fazer esses estudos, adquirir um método eficaz para um paciente recuperar? Não, a fisioterapia não é difícil. Nós temos vários métodos, como podemos usar alguns recursos como a eletroterapia, a termoterapia, a massoterapia. E são métodos, são recursos que têm ganhos rápidos e eficazes no tratamento de pacientes com essa mesma patologia. Então, quanto mais cedo procuramos os serviços, melhor será a recuperação. Sim, mas é o seguinte, Dr. Dário, nós só procuramos o serviço quando a gente sabe que tem um problema. Na nossa sociedade, principalmente em Angola, nós vivemos com pessoas que têm patologias, mas não sabem, desconhecem. Então, acho que é importante que os fisioterapeutas precisam passar informação e mais entregar informações relacionadamente a patologias que é desconhecida, como a paralisia facial, porque eu acredito que tem muita gente que tem essa patologia, mas não sabe. Realmente. O simples facto de não ter um acidente vascular cerebral, achas que não tem necessidade de passar de um fisioterapeuta, mas claro, primeiramente, para ir para um fisioterapeuta, precisa ir para um médico da especialidade, que é que vai diagnosticar e depois reencaminhar para o fisioterapeuta. Por isso é que nós falamos no princípio, que a fisioterapia é crucial para pacientes que têm a paralisia cerebral. Não podemos nem denigrir, nem negligenciar os fisioterapeutas. Os fisioterapeutas têm uma responsabilidade enorme numa sociedade, porque são eles quem cuidam dos movimentos e da força. Porque todo mundo sabe, movimento é vida, então a fisioterapia é vida, não é, Dr. Dário? Sim, é isso. E doutor Pablo, relação um caso caricato que eu já presenciei, eu já vivi. Teve um paciente, não vou salvaguardar a imagem do paciente, não direi o nome, mas há pacientes que aparecem com paralisia facial, mesmo sem um tratamento imediato, passa. Repentino, sim, passa. Sem técnica, sem intervenção médica, o fisioterapeuta passa. Já recebi aqui no consultório familiar de um paciente que também teve a paralisia facial. Ele contraiu a paralisia facial. Depois de uma semana foi ganhando os movimentos voltou ao normal. E o mesmo aconteceu com o familiar. Então, levou mais tempo. Então, o familiar foi naquela. Não, meu familiar contraiu, não foi necessário ajuda médica. Então, quem sabe também Eu também. E acho que em Angola muitos vivem com isso. É isso. Ouvi dizer também, sem a opinião de um profissional, condiciona muito. Ele ficou 1 mês, 2 meses, sem contrair o AVC, o acidente. Ficou 1 mês, 2 meses, e aquilo foi agravando-se. Sem a falta, sem a intervenção fisioterapeuta, aquilo foi agravando, e quando chegou aqui no nosso consultório, foi já num estado diferente, já num nível mais avançado.
Então, nós conversamos com o paciente, consideramos o paciente que pelas próximas não volte a acontecer e que foi de exemplo para os demais. Graças a Deus, fizemos a intervenção, conseguimos e o paciente houve melhorias. Normalmente a paralisia facial não demora muito. Isso vai depender, nesse caso, do nível da lesão e o estado. Sabemos que cada organismo, cada paciente é um paciente. Aqui, onde a saúde se senta para conversar, o segredo da fisioterapia facial que você não vai encontrar na internet, só aqui no Centro de Reabilitação Física Império PC. Dr. Dário, existem dois tipos de paralisia facial. Qual a diferença dos dois? Existem dois, como já acabaste de dizer, o São Paulo, existem dois tipos de paralisia facial. Muitos profissionais, infelizmente, não têm a noção, não conseguimos distinguir ainda. Assim, qual a diferença dos dois? Sim, um do outro. Então, para distinguir uma da outra é simples, é muito simples. Normalmente, o nível da lesão do nervo é diferente. A lesão é mais frequente no ramo ou a nível do núcleo, outro é no nível do supranuclear, abaixo ou acima do núcleo. Neste caso, a diferença em prática é o que? Nós vimos a paralisia facial, fizemos uma linha imaginária. Normalmente acomete sempre um dos lados, tanto esquerdo como direito. Neste caso, para diferenciar, é simples. Nós fizemos uma linha imaginária e pedimos ao paciente que faça alguns movimentos. Na paralisia facial central, ela acomete mais ou menos 1 a 2/3 do rosto. Neste caso, uma divisão e fizemos horizontalmente. Vamos dividir dos olhos para cima e da fase do nasal e a parte do rosto, da boca, da mandíbula, neste caso. Certo. Pacientes com paralisia facial central acomete, como já disse, simplesmente uma ou duas regiões do rosto. Já na periférica, acomete as 3 regiões do rosto. Por exemplo, pacientes com paralisia facial central podem ter funcionamento normal das fibras musculares superiores, que é da testa. Sim. Pode fazer um movimento normal, os olhos podem enxergar bem, a mobilidade normal, a flexibilidade normal. Normalmente, mas a questão da comissura labial pode ter uma dificuldade. Nós conseguimos dar conta. Quando estamos já num caso desse, vamos dar conta que é uma paralisia facial central. Porque acometeu simplesmente um lado, ou 1 ou 2. As 2 restantes podem estar supra-reservadas. Já na paralisia facial periférica, acomete os 3. O paciente apresenta debilidade nas 3 regiões, tanto na comissura labial, tanto no lacrimejamento, tanto nas superfícies superiores da região da testa. O paciente não consegue enrugar, pedimos para o paciente que faça o movimento de espanto e ele não consegue. Nós vimos que as fibras musculares ficam prendidas. Nós damos conta que a pessoa já nem consegue sorrir já não consegue sorrir em condições. Já não consegue olhar, uns até diz que estão a ver turvos. Isso já está a ver estrela, como diz o termo correto, estrela. Isso já estamos em caso de paralisia facial periférica. Então é simples e complexo distinguirmos a central e a periférica. Embora que o tratamento não diferencia muito. Mas é importante saber que tipo de paralisia nós estamos. Sim, isso por causa do tratamento. Por isso por isso é que o Dr. disse antes que antes de começar um tratamento com o paciente, primeiramente tem que estudar o caso do paciente. Depois de estudar o caso do paciente, aí vamos encontrar o tratamento adequado para esse mesmo paciente. Porque o maior objetivo do fisioterapeuta é recuperar o estado físico e psicológico do paciente, porque claro, o paciente quando perde a mobilidade de um lado do rosto, que é a paralisia facial, também claro que o psicológico dele também não vai estar totalmente 100%. Por isso é que recuperando esses movimentos de quem tem a paralisia cerebral facial, também recuperamos também a autoestima dessa mesma pessoa. Então quer dizer que o fisioterapeuta é muito crucial para pacientes que estão com essa patologia.
É isso, neste caso, sim, estou com toda a razão. É aí onde vem o impacto é que essa doença ou essa patologia traz para a vida dos pacientes. É aí onde a terapia também entra. Traz muito impacto muito negativo ou diretamente para o paciente. Na questão emocional, paciente com paralisia facial sente vergonha de ir à rua, sente vergonha de se socializar em alguns casos, porque o receio que as pessoas vão falar ou vão sorrir dele, vão sofrer bullying sobre isso. E aí também baixa a autoestima do mesmo. E a outra questão é no impacto físico. O paciente apresenta debilidades ou incapacidade em fazer certos movimentos. Então, essa doença tem impactado muitos e muitos a vida de muitos pacientes. Doutor Dário, para a gente finalizar aqui, esse é um tema muito pertinente e, por favor, compartilha esse vídeo com quem tu achas que não deve perder esse episódio. A gente está a falar sobre a paralisia facial. É um dos temas que muita gente tem essa patologia e não sabe, desconhecem. E já agora o Dr. Dário aqui estava a nos explicar como acontece. Existem dois tipos de paralisia facial. É importante o profissional que atua. Dr. Dário, para finalizarmos, qual é a mensagem que deixaria para quem está enfrentando a paralisia facial hoje? Para quem padece dessa patologia, não se desespere, não entre em pânico. O que nós aconselhamos é que busquem ajuda de um profissional da saúde o mais breve possível, pois ele é capaz de solucionar os problemas ou aflição que acomete os pacientes com esta patologia. E os familiares também que fiquem atentos aos primeiros sinais e sintomas e juntos podemos combater esta patologia. Doutor Dário, quais são os sintomas para a gente conseguir distinguir que estamos diante de uma patologia de paralisia facial? Bem, os sinais e sintomas de uma paralisia facial não são os mais frequentes e mais comuns. A perda ou a queda da região da uma hemiface, né, do lado afetado, dificuldade em falar, dificuldade em comer, dificuldade em sorrir e lacrimejamento excessivo e dificuldade em almejar ou em ver os objetos ou em ver alguma coisa. Neste caso, estes são um dos sinais mais frequentes em pacientes com paralisia facial que existe. Então, quem tiver diante desses sintomas ou desses sinais, procura uma ajuda médica de imediato. Assim, conseguimos evitar certos danos. Para mais conteúdo do gênero, segue o Centro de Reabilitação Física Império PC, que tem trazido sempre informações relacionadamente à fisioterapia, porque nosso objetivo também é a valorização da fisioterapia, porque é uma das especialidades muito mais essencial para uma comunidade. E aqui, onde a saúde se senta para conversar, mais uma vez chegamos ao fim. Dr. Dário, muito obrigado. E obrigado por explicar e nos tirar as dúvidas de como acontece e como devemos prevenir e como devemos recuperar pacientes com paralisia facial. Olha, obrigado mais uma vez pela oportunidade e pelo momento que o Centro Império deu para mim, visto que o conhecimento é para ser partilhado da melhor forma. Vimos que temos muitos casos, e hoje, infelizmente, com a paralisia facial, periférica ou central, e quanto mais nós aconselharmos ou demos o nosso parecer ou nossa ajuda, melhor será a vida de todos nós, neste caso. Sim, até porque os profissionais, o direito deles é informar, tirar dúvida, e quanto mais nós passamos informações, mais ajudamos certas pessoas que têm enfrentado com N patologias por falta de conhecimento. Então, esse é o objetivo. Aqui onde a saúde se senta para conversar, é um espaço que o Centro de Reabilitação Física Império PC criou para assim transmitir informações para ti. Já agora, se curtiste desse episódio com o Dr. Dário, curte e compartilha e compartilha com quem tu achas que deve ouvir